Neste episódio foi uma coisa muito interessante. Foi o segundo encontro com aquele boy que vocês conhecem, aquele Mayomona. Guitarra não. Essa tua guitarra é a tua companheira do dia a dia, tudo bem. Já queres começar com essas conversas? Ah? Não, coisa. Vamos falar da minha nova música. Estavas solteiro? A minha nova música. Bem que ele também falou um pouquinho daquilo que passou, não é? Do sequestro, que foi uma coisa muito triste em que ele teve que perder alguns materiais pessoais, né? Mas o mais importante é que a vida ainda está ali naquele momento e ele ainda pode nos alegrar com muito mais coisas. Foi um dia antes ou um dia depois quando foste sequestrado? Foi um dia antes. Um dia antes? Foi um dia antes de eu falar contigo, né? Falávamos pelo WhatsApp, no dia seguinte estavas a me ligar com um cachorro e tudo mais. Subo no táxi e no caminho eles fecharam os vidros. Está muito interessante este episódio e você, acredito eu, que poderá aprender muita coisa se tu acompanhares. Vamos começar mais um podcast hoje. Vamos fazer a nossa parte 2, nossa entrevista número 2. Nosso segundo confronto. Eu e aquele Mayomona. Ele que estava a mim atrás, esse rapaz da porra. Lotei bué. Lotei bué. Pô, vocês são fodidos. Vocês quando conhecem alguém, quando já têm influências para chegar num espaço, vocês já não querem entrar na fila de espera. Já sentem-se especial, depois estás numa nova fase. A questão não é essa, é que quando você conhece alguém e sabe que ele é bom no que faz, então dá nisso, então. Você como é muito bom no que faz. Aqui em Angola tem muitos bajuladores, porra, mano, cheio. Vocês confundem. Mas calma aí, assim para me te convidar pela terceira vez. Não, olha, por acaso, se fizeres isso, eu até vou achar que você mesmo é excepcional. Não vai ter igual a nenhum... ninguém que faz podcast tem a qualidade que você tem, então. Fomos distantes. Até para quem está acompanhando o nosso programa, sabe que tu podes acompanhar o nosso podcast não só no YouTube, mas sim também no Spotify. E para tu fazeres uma coisa interessante, baixa o app do Podbean para que tu possas ter acesso aos melhores podcasts que existem. E lá vocês também vão acompanhar aquele podcast cujo nome é a Whole Talks. E não só, também podem acompanhar no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, entre outras plataformas que disponibilizam podcasts ao nível do mundo. E no YouTube você tem o prazer de ver aqui aquele Mayomona, né? Ele agora que está em ascensão. Muito obrigado. O cara do momento do TikTok. Deixa o teu like, subscreve o canal, ajuda-nos a bater a meta de 10 milhões de inscritos. E se tu queres fazer alguma doação, se achares que falta algo aqui no nosso espaço, como iluminação ou qualquer coisa assim, ou indumentárias para o convidado ou para o anfitrião da casa, faça a tua doação e será bem-vindo para todos nós, ok? Dê alguma coisa para mim. Temos na técnica hoje a pessoa de sempre, que é o Delfim Marcos, ou seja, Delfim Antônio. Vão lá no TikTok dele, pesquisem bastante, subscrevam, tenham gostado daquilo que vocês têm dado, aquele suporte todo, aquelas visualizações, e pelo contrário, vocês têm dado boas dicas. Então nós vamos para uma conversa solta, agradável. Então nós vamos ter uma conversa livre, né? Uma conversa aberta. Só não seja muito livre, é que quando você fica muito livre começas a fazer umas perguntas que não dá para responder, então fica complicado. Depende. Da última vez já me fizeste falar umas coisas, não sei. Mas como é? Como é que foi o primeiro momento de tu participares cá? Foi o primeiro contato? Como é que foi? Olha, tem o Justem, que é uma pessoa incrível também, e ele viu o meu trabalho e disse que teria uma oportunidade de ter uma entrevista aqui com vocês, então acho que ele já tem um pouco de conhecimento, assim como eu tenho agora. Quer dizer, é só ligar já. E o pior é que você não liga ainda na pessoa que faz a agenda, liga já na própria pessoa que simplesmente é o apresentador. É assim, eu tenho que passar mais no pessoal. Dizem que quando você vai para um lugar, é melhor sempre falar com o dono do cão. Então, eu vou direito no dono do cão, deixa os cães aí embaixo. Sem ofensa já agora. Vou já no dono do canil, olha, dono do canil, quero aí uma
uma gaiola. Mas aqui tem protocolo, Kelly. Não, tem razão, tem razão. Olha, peço desculpa. Da próxima vez vamos mandar um e-mail. Da próxima vez o Talks. Helênio vai te colocar lá, vai te colocar 6 meses. O Helênio já é moído das confianças, te duvido. Se ele vai me fazer esperar 6 meses. Depende também. Se calhar tem artistas aí em agenda. Helênio é rápido. Vou lhe mandar só o número de uma coisa assim bonita. Ele já vai. Vou lhe fazer uns baixos. Você é o líder, agora nem imagina. Não, eu só queria corrigir uma coisa. Você disse que eu sou o rei agora do TikTok. Não é Angola. As pessoas têm mais me assistido e me ouvindo tanto em lives e tudo mais, mas são mais brasileiros. Mas como é que foi esse processo da tua ascensão no TikTok? Olha, foi até um pouco estranho porque eu já usava o TikTok, mas só via vídeos. Longe de mim que no TikTok fazia-se lives e tudo mais, e que se ganhava dinheiro também. E uma vez aí a rodar nos vídeos, apareceu uma live, acho que é live de engajamento. E foi estranho porque alguns dias antes eu estava a receber muitos seguidores. Tipo, eu também não sei o que eu fiz. Não tinha nenhum vídeo a estourar ou algum vídeo que tivesse muitas visualizações. Mas de repente as pessoas foram seguindo. Tinha 120 seguidores, depois assustei 140, depois 200 e tal, 300, 400 e os seguidores iam subindo assim drasticamente sem eu perceber o porquê. Não, porque tu tens músicas, assim cantadas aí, alguns clovers. Certo, o que seria bom era que tipo, o meu vídeo estourou, teve muitas visualizações. Não, se calhar o que estava a estourar era os vídeos anteriores, as pessoas estavam a ver de forma consecutiva ou então estavam a acompanhar em outras redes uma consequência deu no TikTok. Depois conheci as lives e entrei numa live. As pessoas viram a minha foto com guitarra e pediram para eu cantar aí. Cantei algumas músicas e aí as pessoas começaram não, tu afinal és mesmo bom. E os seguidores foram subindo ainda mais. Porque tu estavas em 100, agora estás com 2.000 e tal, é uma coisa muito boa. Agora estou com 2.150 seguidores. É um número elevado e daqui a pouco podes atingir os 2 milhões. E isso tipo, não é num espaço muito grande. Foram mais ou menos 2 semanas para conseguir esses seguidores. É um número muito, muito considerado. E como é que tu tens recebido essa nova fase? Olha, mas digo do público que eu tenho mostrado o meu trabalho, que são os brasileiros, eles são incríveis. O brasileiro é um tipo de pessoa que dá valor ao trabalho que você faz e te motiva no sentido de você continuar a fazer melhor. Fora que eles não deixam mal, né? Mas os angolanos também dão aquela props. É muito difícil, é muito difícil. Temos aí um da equipe técnica. Nas lives dos angolanos tem uma crítica que eu gostaria de fazer. Eles discutem muito por coisas banais e tudo mais. Tem até, eu cantei na última vez, não sei se posso fazer publicidade. Tá boa. Tem o TikTok dos irmãos Damásio. E eles fizeram uma live e eles fazem sempre live de tipo, você se tiver um talento, mostra lá. E é muito bom, ele dá uma boa visibilidade. Vou ter um talento com que perspectiva? Não, tipo, é que quando você canta numa live é um monte de gente que está lá naquela live, mas numa live que tem mais de 1.000 pessoas, você mostra lá o teu talento. E se fores bom, com certeza as pessoas vão gostar. E se sim, vão visitar o teu perfil e tudo mais. E aí também os seguidores aumentam. Não ganhas um contrato nem nada. Bem, se tiver lá algum olheiro musical, coisa que quase aqui não temos, e que goste do teu timbre, do teu vocal. Aquela live se calhar viraliza, as pessoas tiram trechos, não? Sim, também isso. E então é muito bom quando você mostra o teu trabalho num sítio onde tem muita gente. E se for bom, com certeza vai ter frutos. Mas quando começaste agora, tu começaste a... Olha aí, o teu já bugou, né? não bugou. Normalmente é só dar um toque aqui. E ele continua. Mas normalmente os efeitos, não é, dos números de seguidores que vão aumentando, consequentemente também as oportunidades vão começar a surgir, né?
Com certeza, com certeza. Quando você tem muitos seguidores, normalmente todo mundo que precisa de ter visualização, tanto do produto dele, tanto de alguma empresa que precisa mostrar a visibilidade da sua empresa, eles podem pagar para você fazer alguma publicidade do... Tu já estás a passar por isto? Tive um contacto de uma empresa que quer que eu faça uma paródia né, com a empresa. Mas como o contrato ainda não está bem confirmado, então é melhor não dizer nada agora. Mas agora aqueles caras querem fazer surpresa para as suas namoradas, suas mulheres, nunca tiveste contato dessa natureza? Olha, por acaso, essa semana, antes de vir aqui, estava a tocar num bar. Então, é muita solicitação que tem chegado agora para tocar. Por acaso, no dia 7 Acho que o cachê também valorizou. Né? Olha, por acaso... Estava em 100 quase, agora já está em 200, já dobrou. Nem por isso. Eu gosto de cantar, eu canto porque gosto. Eu canto porque me faz bem. Então... acima do dinheiro, eu primo muito por oferecer às pessoas o melhor de mim no sentido musical, né? Claro que, como agora temos agentes e tudo mais. Oh, tu agora já tens um agente. Graças a Deus. Mas tu estavas a trabalhar individualmente, mano. Quem é o teu agente? Eu acho que depois de eu sair daqui do teu podcast, coisas aconteceram. Então, só tenho até que te agradecer. Muito obrigado. Mas vai me agradecer em que eu nem te dei nenhum número, mano. É que você que me deu os números, pô. Eu não dei de nada, mano. O que houve é uma troca de conversa e tudo mais. E tu deste o talento que tu tens e as pessoas foram pesquisar por sua vez. Não, mas a oportunidade de estar aqui foi tua, então... Não, minha não, pô. Tu não imaginas o quanto a gente agradece pelo facto de tu sair da tua casa para vir cá participar. Quer dizer, agora vai ser um jogo de... Quer dizer, eu te atiro, você me atira, atiro. Até alguém receber a bola. Não, eu deixo essa bola contigo. Não. Tu é que estás a lançar a tua bola, estás a jogar, fazes os teus dribles e tudo mais. Pessoal, só para confirmar, o Helênio é uma pessoa incrível. Helênio é quem? O nosso... O Helênio tem em Portugal, desde já mandaram beijinhos ao nosso cara, o Helênio Pay, ele que está a representar Helênio Pay em Portugal. Brevemente vocês terão novidades de Helênio Pay e da Cofre Cash, não é? Helênio está em Portugal, mano. Nos deixou aqui. Não, nos deixou não. Ele está em missão da Helênio Pay. Ele como sabe que é só ligar. Agora eu vou ligar para ela, manda aí uma passagem. Não está a chamar, mano. O problema é que não está a chamar. Não tens o número dele de Portugal. Você que não tem o número dele. Não, tu tens o do WhatsApp. Eu tenho todos os números dele, ele é meu das confiança. Não. Ela ainda não te passou aquele número oficial. Controla, vai gostar. Pô, você tá a perseguir as pessoas, mano. Não, acho que quando você cria boas relações, acontecem essas coisas. Não, eu acho que você tá a perseguir as pessoas, porque quando não dá num lado, você tenta no outro. Se não dar aqui, você tenta aqui. Pô. Não faz isso. Você vai fazer os meus seguidores pensarem que eu sou bajulador. Longe disso. Bajula com talento. Não, até bajulador. Quando você fala a verdade de alguém, não tem como ser bajulação. Aqui nós entendemos outra coisa. Também depende da verdade. A verdade quando vem com muito meme, estás a ver? Tu sentes, pô, às vezes as pessoas é a verdade que tu trouxeste, estás a ver? Não, nem por que isso. É muito adoço, estás a ver? Nem por isso, nem é por aí. Você é uma pessoa incrível. Não vem com isso. Então... Olha, se queres elogia a tua mulher, é melhor. Olha, a minha mulher também é uma pessoa incrível. Por acaso ela está aqui comigo hoje. A guitarra não. A guitarra não. Essa tua guitarra é a tua companheira do dia a dia, tudo bem. Já quis começar com essas conversas? Não, coisa. Vamos falar da minha nova música. Estavas solteiro? A minha nova música. Não, porque nós vamos falar de tudo da tua carreira. Tu, quando vieste aqui e disseste que estavas solteira. Agora, há boatos que tu já não estás solteiro. A minha nova música é a música Tudo Bem. Não foste da conversa. Responda para os nossos seguidores e tudo mais. Pelo menos diga só que não estou numa relação, assuma. Não estou numa relação, por acaso. Porque tu quando vieste aqui estavas à procura de namorada? Não estava à procura. Não, estavas? Estava sem namorada, né? Agora, por acaso, aconteceram coisas, como eu já disse, depois de sair daqui. Muito boas, por acaso. E, por acaso, um beijo para ti. Ela vai ver isso. Bom atirador.
Ai. Eu quando crescer, quero ser como você. Não. Eu quero. Olha, para além do talento que tu tens, que eu quero ter também, eu também quero ser como você em outro aspecto. Eu sou uma pessoa bem normal, Não, você é um bom atirador. Oh, por quê? Não, que mas isso? vamos entrar na música, é melhor. É melhor, vamos falar de música. Há coisas que não dá para comentar, etc. Por acaso ela já me disse que quer ter um neném, então. Oh, Uhum. sempre foi teu sonho ser pai? Olha, acho que a paternidade a um certo ponto invade qualquer homem e qualquer pessoa, no caso, que tenha tido, que seja normal. Como é que foi a tua reação? Quando ela disse que tem um bebê, Ah. é normal. Não é que eu não queira ter um bebê e não é que eu queira. Se acontecer, aconteceu. Há meios para tal, né? A gente trabalha para isso. Não, olha, por acaso eu conheço muita gente e eu sou do gueto, sou mesmo do bairro mesmo. E não me admira. Uma pessoa do bairro mais organizada. Não, com certeza. O facto de não implica aqui, é o que dizem. Eu conheço muita gente que não trabalha, mas tem filho. E tem mulher. Uau. Yeah. Até tem filho com a mesma mulher. E tem filho fora ainda. Porque eu também conheço alguém que está nesse. Olha, nesse assim, muito obrigado pela entrevista. Deixa o meu barco. Qual obrigado? Você senta aí. Vais dar continuidade à conversa, mas uma coisa triste que aconteceu nos últimos dias é o facto de que tu. Foi um dia antes ou um dia depois quando foste sequestrado? Foi um dia antes. Um dia antes. Foi um dia antes de eu falar contigo, né? Falávamos pelo WhatsApp, no dia seguinte estavas a me ligar com um cachorro e tudo mais. Mas pô, esse camarada tem um smartphone. Tiveste que apontar o teu telefone no meu telefone de botão. Ei, não, pô. Não foi fácil, eu estava aí pro trabalho. Na verdade, no dia anterior, quando eu falei contigo, eu tinha um trabalho a fazer. Então, no dia seguinte eu tinha que ir muito cedo pro trabalho. Então, saí lá para as 9, 10 horas. Aquelas pessoas iam falar, muito cedo, 9, 10 horas. Não, eu trabalho no período da tarde. Então, eu fui para a paragem. Infelizmente, o comboio ainda não chega para comprar carro. Criadores de eventos, Kelly Mayomona, me chamem. Preciso de juntar dinheiro para comprar carro. Então, na paragem do táxi, apareceu um carro a chamar. Multiperfil. E eles pararam, eu subi. Assim as pessoas vão começar a esperar na multiperfil, né, a paragem para começar a ter contato contigo e tu vais ter que cantar ao vivo. O que seria muito estranho. Eu subo no táxi e então no caminho eles fecharam os vidros do carro, porque era, na verdade, os vidros como estavam abertos, eu não percebi que os vidros afinal eram fumados. Fecharam os vidros do carro, me meteram um pano na cabeça e aí foram comigo. Me colocaram num quarto, ficaram a me pedir, queremos o dinheiro. Não sei se alguém informou que eu tinha um contrato que ia receber milhões. E no caminho mesmo já do sítio onde me levaram, me receberam já a pasta que eu estava com ele. Levaram o computador, levaram o meu telefone. Levaram o telefone, pediram os cartões. Foram com os cartões, deixaram-me lá com outro. Tu estava simplesmente com um? Sim, eu fui com todos, me tiraram do carro. Quer dizer, eu não via, porque eles só me empurravam, me levavam, porque eu estava com um pano na cabeça. Me meteram num quarto e me meteram uma pistola na cabeça, me falaram, dá os cartões, dá o dinheiro, não sei o que. Entregava ali na pasta, tá tudo na pasta. Tiraram e foram. Mas a pessoa que ficou contigo depois também estava armado? Estava, ele me dizia, se eles me disserem que o código está errado, vou te dar um tiro da cabeça. Ou então tu ficaste o tempo todo com a arma apontada pela cabeça? Uhum. Não deste uma de artista e tudo mais? O quê? Olha, eu sou muito corajoso e tenho muito senso de humor. Então, até em situações muito extremas, eu
não me abalo tanto. Então eu estava só sério, normal, né? Ali à espera que acontecesse um milagre para eu sair daquela situação. E depois eles voltaram, me entregaram a pasta com os meus cartões. Fomos, me tiraram do quarto, fomos, andamos. Ainda chegaram de fazer a devolução dos cartões? Uhum. Me entregaram tudo. Fomos, ficamos depois do Benfica, um pouco mais à frente. E eles me atiraram do carro e foram embora. Uau, pô, eu pensei que levaram já os cartões e tudo. Mas zeraram as contas. Depois, quando eu, no caminho porque eu não tinha nem como apanhar táxi. Graças a Deus tinha um senhor que viu. E me pegou, me levou até um sítio mais próximo do trabalho. E no caminho tentei consultar as minhas contas. Não tinha lá nada. Fizeram transferências e fizeram saques. Nem eram transferências, eram levantamentos. Só que não, quando fui consultar, não era levantamento em nenhum multicaixa assim físico. Ok. Foi feito no TPA. Acho que sim. Não era um multicaixa físico, então não tinha como eles verem a cara dos bandidos, nem tinham como... Eu acho que eles já tinham um lugar onde eles foram, né, riscaram o cartão e receberam aquela quantia em mão. Pelo que eu acho é que tem esses moços que ficam na rua a fazer levantamentos, Sim. Não sei o que. E se calhar também eles devem ter já esses contatos, porque eles Com viram certeza. que no ATM tem limite. Não só tem limite, como tem câmera. Se entrar no multicaixa, eles veem quem é o moço, a pessoa. Conseguem Eu acredito procurar. que tu deves também colocar já limite no teu cartão, de que só sai mesmo esta quantia por dia. Infelizmente, mas é por aí. Porque é complicado. Tu quando vais sair, vais para um lugar, tu já sabes, coloca mesmo o limite no teu cartão. Até de preferência não andar com o mesmo. Mas pronto. Mas também ninguém vai imaginar, olha, acho que daqui a a 30 minutos você ser sequestrado, vão roubar todo o meu dinheiro, então é melhor deixar os cartões aqui. Ninguém imagina uma situação como esta, porque a segurança deve aumentar bastante, porque até a ideia era, eu tinha uma peça para comprar, porque eu tinha a minha motorizada no mecânico, então eu estava pensando, vou passar num sítio primeiro, vou comprar a peça e depois vou para o trabalho e dia seguinte entrego já de manhã. Nem isso consegui fazer. Uau, depois dessa situação triste, vem a próxima realidade, que é a adaptação, tendo em conta que tu estás numa fase em que as pessoas vão dando mais vozes para o teu conteúdo. Ficas na dificuldade de produzir os teus conteúdos. Fiquei muito tempo sem entrar nas redes sociais, só mesmo a usar um telefone básico para comunicação. Mas contudo, graças a Deus, graças ao Criador, né? Conseguimos superar essa situação, graças também aos shows que tenham feito, às atividades onde tenham cantado. O pagamento tem sido assíduo e já consegui um telefone, então pouco a pouco vamos retornar aquilo que era antes. O bom de ter talento é isto, né? Que independentemente dos motivos que te fizeram perder o telefone, é que em muito pouco tempo tu consegues retribuir aquilo que tu queres ter, mediante o esforço que tu fazes com o teu talento. E agradecer também a todos os brasileiros pelos presentes que me deram para me ajudar também nessa situação. Então é só agradecer. Mas como é que são feitas as tuas lives? Bem, normalmente eu faço as lives no meu quarto, tem um cenário básico que eu montei lá. E com a minha guitarra eu abro uma live e as pessoas vão lá pedindo músicas e elas dão sugestões, olha, canta essa, não sei o quê. E assim sucessivamente, quando eu vou cantando, as pessoas se identificam com as músicas e verificam o meu potencial, acreditam que eu canto bem, então vai e dão alguns presentes. Uau, mas esses presentes transformam-se em valores? Sim. Como? O TikTok já faz essa transferência. Quando eles te dão os presentes, você vai lá no teu saldo, verificas o saldo que você tem e podes fazer esse levantamento. Se tiveres uma conta Visa, abres uma conta PayPal, fazes a transferência desses valores para a tua conta normal.
Não, mas mesmo estando aqui em Angola para poder fazer o saque, não é? Tem que ter esses critérios todos, PayPal. Tem que ter PayPal, tem que ter o cartão Visa. Infelizmente, nós ainda não conseguimos monetizar os nossos Mas o teu vídeos. cartão Visa não é de cá. Não, é assim, é daqui mesmo. De que banco? Vai. Ah, tu Olha colocaste... mais a publicidade, vão cortar essa parte, vai não está a pagar nada por isso. Não, nada a ver, nada a ver. Então tu só pegaste os dados do teu cartão, fixaste lá no PayPal. Fixei lá no PayPal e ao fazer a transferência dos valores no TikTok, ele pede a tua conta PayPal. Só que não consegues fazer a transferência na conta PayPal se não tiveres um cartão Visa. Ok. Então é só fazer a transferência e recebes aí. Em quanto tempo? Normalmente faz 24 horas. No máximo 3 dias. Ok. Yeah. Oh, isso é muito interessante. Com essa tecnologia e a Angola já se recebeu com cartão Visa Dubai, é uma coisa interessante. Agora eu entendo. Por isso é que muita gente já estava a receber algumas divisas de fora por intermédio do cartão Dubai. É bem interessante. Vai facilitar muita gente que, de certa forma, vai fazer live dessa natureza. Yeah, mas ainda estamos muito longe. Muito longe. Yeah. Mas semanalmente, quantas lives tu fazes por dia? Ou por semana? Lives minhas eu só faço uma vez por semana. Mas todos os dias eu entro sempre em live de outras pessoas e também fazendo o mesmo processo. Já tem um mínimo de faturamento que tu tens aí, né? Não, por causa do tipo, a abrangência é pouca, quer dizer, tem muita gente, né? Mas não o suficiente para se calhar eu pensar em dizer, não, vou fazer disso a minha vida. Ainda não chega aí. Mas assim, em média, por exemplo, se tu entras para a tua própria live recebendo presentes, mas o que é que tu fazes propriamente na live? Cantas? Canto, converso, yeah. Ok. O foco é cantar, estás a ver? É mostrar o meu trabalho para as pessoas. Tu mostras as tuas músicas em si? Não só canto músicas autorais de outros cantores, canto as minhas. E de qualquer das formas, quando você fica a cantar, as pessoas perguntam: tu não tens uma música tua? Então, mas aí... também darias mais privilégio em estar na tua live e cantar só as tuas músicas, para não dar muito ênfase nas músicas de outros artistas, porque vai fazer com que o público saia da tua live, vai pesquisar sobre a música e quando verem que tu não és o autor... Não canto a música como se fosse minha. Quando eu canto, normalmente as pessoas já conhecem as músicas, né? Então, quando eu canto, as pessoas já sabem de quem é aquela música. Quando não sabem, pergunta: de quem é essa música? É tua? Não, é do cantor X, assim. Porque eu comecei a ver, pô, Kelly, eu tinha uma dama, né? Tinha uma minha ex. Pô, tu a ver no estado da minha ex, pô. Kelly Calma, Mamona. tinhas uma tua ex, já voltaram? Não é uma ex até agora, é uma ex. Ainda é ex, ok. Dizem que ex ainda é ex, né? Ainda estás solteiro? Ex, olha, ainda dá. Ainda dá. Então estava na... dá para ver que você gosta dela. É uma querida ela. Então estava assim no WhatsApp. Foi postado. Decidi ver o estado dela. Eu vi porque ele é meio mano. Eu conheço esse cara. Porque eu tenho o pressentimento do seguinte: sempre que eu vejo, não é, alguém a postar no estado um artista, significa dizer que passa-se alguma coisa. Significa dizer que a partir do momento que vocês, seguidores, começarem a postar no vosso estado ou colocar trechos do nosso conteúdo nas vossas redes sociais, significa dizer que vocês já estão a dar luzes para alguma coisa nossa. Significa dizer que está-se a fazer algo de bom aqui. Com certeza, o trabalho está a ser bem feito. Eu quando comecei a notar isto, eu vi, uau, aquele Mayomona já começou a dar os níveis certos. Uau. Não demorou 2, 3 dias. Tu estás a colocar no teu estado, pô, o que é que estás a passar com o meu TikTok? Muita gente a comentar e tudo mais. Eu vi, uau, acho que está a aumentar. E eu estava a acompanhar tudo no teu estado e depois fui pro teu TikTok e eu vi, pô, crescimento. Tu a ver pessoas a fazerem playback, não sei o que, das suas músicas. Eu vi, uau, xii. E só disponibilizaste a música agora. A música está disponível só há quase 3 dias. Mas, pô, e já estava a ser cantada faz tempo por várias pessoas a fazerem covers e não sei o que. Graças a Deus. Como é que foi essa sensação de tu vês as pessoas a cantarem as tuas músicas
Epá, não tem descrição possível para você, para eu assim dizer, olha, sinto isso. É algo que vai além, estás a ver? Quando alguém, tipo, pessoas que eu não conheço invadem às vezes o meu WhatsApp, porque eu tenho um WhatsApp profissional, né? Um WhatsApp business, e o número é abrangente para todo mundo que queira, tipo, receber as minhas músicas no WhatsApp. E eu vejo, às vezes são mais de 15, 20 mensagens por dia a pedirem: me envia só essa música, me envia só aquela tua música, me envia só aquela tua música, estás a ver? E um adendo só, quero só dar uma informação aqui. Pessoal que gosta de ouvir o Kelly Mayomona, todas as minhas músicas estão disponíveis em todas as plataformas digitais. Então, o Kelly Mayomona já tem uma linha de upload das músicas para estarem disponíveis na Google, para estar disponível no Spotify, no Deezer, no iTunes, então no YouTube também. Então, quando quiserem ouvir uma das minhas músicas, é só escrever Kelly Mayomona em qualquer plataforma digital e vai receber uma lista das minhas músicas. Para além de houver esse nível de sucesso, também houve uma questão de atualização em termos de marketing. Não, com certeza, com certeza. Agora já estás no Spotify. Graças a Deus, graças a Deus. Quer dizer que estás a entrar mesmo para a comunidade internacional. Só está a faltar chegar já na Billboard. E vai chegar, mano. Vai chegar. Pai, só ter fé. O talento está lá. O resto é trabalho. Você quando fala assim, até fico sem jeito. Não, você não é mulher para ficar sem jeito. Quem tem que ficar sem jeito é uma mulher, mano. Não, os homens também ficam sem jeito. Não, quando tá com uma mulher. Não, mesmo sem estar com uma mulher. Não, aí no mínimo é outra coisa. Não, tipo, eu estava a cantar num restaurante e tinha mais de 15 pessoas, entre elas também rapazes, a gritarem o meu nome. Você fica sem jeito mesmo que for rapaz, não tem como. Não, há rapazes que são outra coisa. Não, claro, há rapazes que são outra coisa e eu respeito isso, eles serem outra coisa. Claro. É bom quando você recebe aquilo que você gosta. Se você receber aquilo que você gosta, eu por acaso gosto de receber dinheiro. Se eles gostam de receber outra coisa, que recebam. Eu só não dou. Mas... É a consequência, né? É a consequência, se calhar. Aí as coisas, mas quais são os grandes benefícios que tu hoje estás a ver, para além dos convites que estão a surgir? Qual é o outro benefício que tu vês agora, neste preciso momento que tu estás a passar? Dinheiro mesmo. Dinheiro só? Mas o contacto dos fãs é mais que dinheiro, mano. Na verdade, tu a ser sarcástico. Tu sabes quanto é que nós queríamos também ter, assim, fãs a enviarem mensagem para nós, a perguntarem qual será o próximo convidado, como é que vocês estão a preparar as cenas e tudo mais. Ontem é uma coisa muito interessante. Nós não temos esse conteúdo, não temos esse feedback, mano. O que temos é as tuas mensagens a nos atazanar a mente para vir participar do podcast. Na verdade, ontem eu estava numa live e tinha a Belíssima era uma TikToker também. Ela estava lá e ela tem um problema na perna e não estava conseguindo andar. E então estava com muitas dores na cama. Então estava lá. Não me digas que tu cantaste e ela levantou e começou a andar. Não, seria muito bom. Mas por acaso eu estava lá a cantar na live e ela pediu para falar. Deixamos ela falar e ela disse: olha, Kelly Mayomona, queria muito te agradecer, porque eu estou aqui na cama e hoje o meu dia estava a ser horrível. E desde que você entrou na live e começaste a cantar, o meu coração se encheu e até a dor diminuiu um pouco. Eu consigo agora aguentar a dor, porque estou aqui a te ouvir, você está aqui a nos blindar com boas músicas. Estou apaixonada pelas tuas músicas. E eu fiquei assim, fogo. Quer dizer, estou a melhorar o dia de alguém que estava a passar por um dia mau, estás a ver? Quando alguém vem te dizer: olha, estava bem triste, aqui não estava a fazer nada, fiquei embora ouvir tuas músicas. Isso mesmo, me diz assim lá no fundo: não, continua, estás a fazer boa coisa. E daqui a pouco vão começar a te chamar no privado, mano.
Não, nem por isso. Não, tu podes cantar no privado, fazes aí uma live no privado. Não, quando você diz uma live cantar no privado, queres dizer o quê? Não, cantar mesmo no privado, uma música assim, do relax, tá a ver? Tipo assim, no privado, uma música... Não, explica não, bem. No privado pessoalmente, no privado mais no digital. Ok. Estão okay, lá a okay. fazer uma videochamada, tu estás aí a cantar, também faz dinheiro. Não, por acaso forma. faço isso também. Tenho feito isso, só não cobro, Imagina que tu fazes, vais decidir fazer uma live em que tu fica mesmo a cantar, né? Um show teu. Mas olha, esse é um dos meus objetivos. Esse é um dos meus uma coisa interessante, com certeza. estás a ver? Tu marcas aí, olha, vamos dividir as plataformas em que tu vais passar. Podes passar em simultâneo TikTok e Instagram. Yeah. E tu fazes uma live assim, um show teu. Já que tu não queres dar no físico e sabes que no digital tu podes ter muita gente, dá mesmo de graça e deixa que eles façam aquilo que puderem fazer. Uhum. Porque o teu talento vai ser uma consequência, e a consequência é o dinheiro que você vai ganhar. Então deixa aí, faz uma live e tudo mais, estás a ver? Yeah, esse é um dos meus objetivos. Eu quero fazer uma coisa assim mesmo. Tu cantas aí umas 10 músicas tuas, nada de playback, mas tem que ser música ao vivo. Por acaso eu até me sinto mal a fazer playback. Eu fiz playback uma vez só, em um programa, acho que foi na TV Palanca ou qualquer coisa assim. Fiz playback, eu sinto que estou a mentir às pessoas, não porque aquela não é a minha voz ou porque não é a minha música, mas sinto que estou a mentir porque quando você faz uma gravação no estúdio, o DJ ainda vai lá dar aqueles adoços, uns autotunes, uns reverbs e tudo mais, mas quando... Mesmo no ao vivo também o autotune não deixa de fazer presente, só que existem já ajustes prévios que são feitos, né? Claro, porque há músicas cuja voz dão muito aquela fase eletrônica, tá sabendo? Colocam muito efeito. E ao cantar ao vivo fica meio estranho. Com certeza. Então eles colocam aquele efeito. Tu estás a fazer ao vivo, claro, mas os efeitos já estão lá ligados. O reverb já está naquele nível, o autotune já está naquele nível, o compressor já está naquele nível. Para quando tu começares a te soltar, não vais desafinar. Não, eu gosto mesmo carne, como dizem. Mas agora, estas lives que vocês têm feito, têm participado de vários talentos, como é que é a interação que você tem ao ver várias pessoas que vão fazer a mesma coisa que você e cada um vai ter que cantar e uns ouvirem os outros? Como é que funciona isto? É tipo num concurso de música, dá aquele frio. Quando você ouve o outro a cantar bué, você fica, gano, esse mesmo é bom. E, tipo, quando eu subir, não vão ter o mesmo feedback, estás a ver? E de alguma forma você pode usar esse sentimento de duas formas. Podes usar para se frustrar e tentar boicotar o serviço do outro, né? De alguma forma. Ou podes pegar e dizer, esse cantou bué, vi que ele fez umas cenas fixas, vou procurar melhorar em função, de modo que eu consiga chegar no patamar dele e assim sucessivamente. Na vida eu vejo assim as coisas. Eu quando vejo alguém que canta muito melhor do que eu eu lhe ouço com boa atenção para saber quais são os detalhes dele que ele usou ali, né? E vou estudando também para chegar no mesmo nível. Mas agora tem outra coisa ali que vem por paralelo, tu ficas intimidado e tudo, mas já houve em questões de conflitos, alguém chegar e dizer, esse não canta nada. Já, até pessoas a criticarem coisas até que nem faz sentido. Na live? Eu tenho um rapaz que também canta, então eu cantei uma música do Matias Damasio na live. Mas como me conheces, sabes que quando eu pego numa música, eu a transformo na minha música. Exato. Visto que há até muitas músicas conhecidas, quando eu canto, as pessoas perguntam de quem é essa música. O que fica... Mas é o normal. Seria porque eu a fazer um cover, também vou querer colocar a minha identidade. Não vou por isso, fazer novamente, porque a voz não é a mesma. O que me dificulta muito entrar nos nossos programas de música aqui em Angola, que eu fico muito triste, quando o programa de música é de você imitar alguém. Isso me deixa muito triste. Não tem como as pessoas conseguirem. Imitar pode, mas, por exemplo, aquele programa, tem um programa Estrelas ao Palco. Por aí. É que você tem estrelas que ter... ao palco, só o nome em si já justifica, são estrelas ao palco. Quer dizer, são pessoas que sabem cantar, que vão ao palco e vão começar a brilhar. Mas eu vejo que aquilo
os critérios, você tem que ter uma voz idêntica, um estilo tens que idêntico ser parecido ao artista. com o artista. Não tem como. Quer dizer, tens que se vestir como um artista, Então tens que não fazer tem- uma performance como um artista. Vai ser muito difícil criar talentos que vão ser vencedores daquele concurso e depois começarem a ser artistas que vão se ingrar no mercado. São poucos os vencedores daquilo Uhum. que conseguiram vencer. E o exemplo do Anderson Mário Maui das confiança, te curto bem Maui. E Anderson Mário era que era o Michael, né? o Michael Jackson. E ele teve um diferencial. Não, é que ele começou a carreira dele com a projeção daquilo que ele demonstrou no programa, que é o Michael Jackson. Só que ele depois fez uma virada e veio como o Anderson Mário mesmo. Estás a Fez ver? bem. Muito bem, por Mas acaso. agora imagina que ele já entrasse com essa vertente lá no Estrelas ao Palco. Não daria certo. Iam reprovar, porque iam perguntar, para esse estilo é de quem? Quem é você? Independentemente do talento que a pessoa tem. Eu acredito que há muita gente que reprovou nos testes, que tem um talento e tanto, só pelo facto de não imitar um artista. E não conseguiu entrar. E depois imagina, tu estás a imitar um artista que está ali a te fazer júri. Ele vai dizer, pô, não estás parecendo comigo, sabe? Há uma rixas aí, é complicado, estás a ver? Pesa, embora você tenha um bom timbre, tenhas uma boa qualidade vocal, não consegues fazer o teu trabalho. Isso me deixa mesmo passado mesmo. Não, porque é complicado, não tem como. É como se dissessem, ué, pô, vamos meter o Marcos a tentar imitar o Alan para gravar o podcast. Não tem como, mano. Eu, por vezes, quando tiro o cabelo, tirei a barba, tá bom, ele tá de barba. Não tem como. Mas eu acho que Angola tem que ter programas que a pessoa consiga demonstrar. Acho que tem um programa aqui que estão a fazer agora, de umas crianças que estão a cantar, estão a demonstrar. É porque também não tem artistas de talento, assim, novos talentos ou artistas de sucesso na música infantil. Porque também vão dizer, ela imita o artista X. Acho que é por aí. Então, começam a colocar autenticidade nos artistas, pá, seja aquilo que tu quiseres. Eu até tenho alguma facilidade de começar. Só que quando eu fecho os olhos, porque quando eu estou a cantar, é um detalhe que as pessoas sempre dizem que você canta com muito sentimento, você demonstra. Quando eu gosto de sentir a música, então eu imprimo aquilo que eu sou dentro da música. Para explicar, tipo, estávamos lá na live e eu cantei uma música do Matias Damasio, imprimindo aquilo que eu sou na música. E ele começou a dizer lá na live, olha, não faz isso, você tem que pegar e cantar mesmo a música como o cantor fez, com as notas que o cantor fez, com todos os detalhes que o cantor fez, porque senão você assim está a estragar a música, não sei o quê. E eu lhe disse, olha, mano, todo artista tem em mãos uma coisa que se chama licença poética. Eu posso falar que as nuvens são como um doce que adoçam a minha vida, num mar de escuridão. Mar de escuridão não existe. Então eu posso pegar na música e fazer o que eu quiser. Eu posso pegar na música do Matias Damasio que zomba e fazer um soul music. Então, claro, é por aí. Eu acho que ele não entendeu. E esse é um grande problema que temos aqui na sociedade. O outro grande problema que me faz perceber do porquê que fazem estrelas ao palco é que às vezes quando eu lanço uma nova música, eu como sou cantor tenho que partilhar essa música porque o que eu quero é que as pessoas ouçam. Então algumas vezes eu envio a música para algumas pessoas no WhatsApp e tudo mais. E aí as pessoas tipo vêm lá o áudio e eu explico, eu mando um texto. Olá, boa tarde, meu nome é Kelly Mayumona, sou cantor. Acabei de lançar a minha nova música, gostaria de partilhar contigo. Abaixo poderá verificar o link para ouvir a música no YouTube ou o áudio para ouvires a música aqui mesmo no WhatsApp. Não, mas quando me enviaste o link, não me enviaste dessa forma, não, porque eu já te conheço, você é meu irmão e já sabes que eu sou cantor. Tu só me enviaste o link, eu cliquei no link, fui ouvir, dei as minhas props, mas não me enviaste essa descrição, porque eu também gostaria de receber. Não, da próxima vais receber com certeza. Também não vou ler aquilo, vou clicar logo no link. Viu? E as respostas que eu recebo isso é o quê? Eu acho que, para além de ser ignorância, é que também muita gente tem medo porque muita gente recebe links de hackers. A descrição, o áudio, tá ali. Se você não quiser clicar mano, no os hackers link, também pode criam essa explicar o cena, áudio. estás a ver? Também criam essa descrição toda. Tem um meme daí no Canadá, qualquer coisa assim.
Eu mandei no Marcos já é o meme. Calma aí. Eu sabia que é o meme, mandei para ele também. Não, tá bom. Então por aí, tipo, se você não tem certeza se aquele, se é mesmo um áudio normal para você ouvir, ou se é um link que realmente vai te mandar para uma página do YouTube para você Então ouvir vou uma lá, vou música. pesquisar. Calma, e não sabes se é um hacker, por que vais perguntar se isso é o quê? Quer dizer, se o hacker te explicar se aquilo é o quê, vais clicar? Se conseguir te convencer, se calhar vais clicar, né? Porque é muita ignorância das pessoas. Tu lanças um link para ele. Várias vezes já me reagiram dessa forma. Olha, eu quando sai um episódio, eu pego, vou pro WhatsApp todos dos meus amigos particulares que eu sei que vão dar props, vão acompanhar o vídeo, mando. Uns não me respondem porque eu sei que esses são meus, não sei o que, vão reagir. E até mesmo que não te responderem, você já vai ver a mensagem dele lá no vídeo. Como você tem visto os meus, né? Não, os teus em exclusividade eu tenho visto, independentemente naquilo que tu fizeste, mas nos vários vídeos eu tenho visto sempre o teu feedback. Com certeza. E isso é bom, estás a ver? Tá aí sempre aí, a pessoa vê, lancei um episódio, esse gajo já tá aqui. Não, tem que estar, não tem como. Vai nos cortes, já comentou. Eu fico assim a ler os comentários que ele é maiomona. Esse é o que ele é maiomona. Porque isso... é bom, porque quando você atingiu o nível de estrela, pelo menos o teu comentário já está lá. Tá isso eu aprendi mesmo na convivência com vários brasileiros com quem eu tenho me dado lá no TikTok. É que eles não têm reservas em função de pôr like na tua foto ou no teu vídeo. Por quê? Não vai lhe diminuir nada. Se ele pôr like na tua foto, ele não perde nada. E aliás, quem ganha é o próprio conjunto de conteúdos que o país dele distribui, né? E que ganha é o próprio país, estás a ver? Então, as pessoas não têm essa perspectiva aqui em Angola. Não sabem que quando você coloca like na foto de alguém ou no conteúdo de alguém, aquela pessoa ganha alguma coisa, mas você não perde nada. E depois também, a pessoa também acaba ganhando alguma coisa. Por quê? Porque se tu colocas o teu like neste episódio e subscreves o nosso canal, podes ganhar mais conhecimento e partilhando e vendo os conteúdos que o Kelly Mayomona faz e vendo os outros conteúdos que a gente vai lançar. Pode agregar alguma coisa para todos juntos. Com certeza. Isso no caso, tipo, não gosto de rock, mas eu tenho um angolano que canta rock. Lançou uma música de rock. Eu não vou ser o juiz dele. Que vai ser o juiz dele é as pessoas de fora que vão decidir se ele canta bem, se vão pôr o like ou não. Mas o like, o like nós temos que dar liberdade às pessoas, porque normalmente o like foi feito mesmo para tu colocar like ou para tu colocar dislike. Então, gostei, vou assinalar. Não gostei, vou também assinalar. Com certeza. Então, se tu colocas simplesmente que não, independentemente do conteúdo que eu vou lançar, tu colocas simplesmente um like. Não, tipo, é o conteúdo que você gosta. Você gosta de ouvir R&B, né? Lançaram um R&B, ouviste, vais passar. Porque às vezes no meu TikTok, às vezes eu lanço um vídeo, tem 600 visualizações, 3 likes. É possível. Sou três pessoas que gostam. Mano, há quem tem 100 mil views. E alguma 100 mil views e tem quantos likes? Tem se calhar 1000. E daquelas pessoas que gostaram... No YouTube tem muito disso. Tu tens 1 milhão de seguidores, mas somente 10 mil pessoas é que viram o teu vídeo. Uhum. Tem muito disso, por quê? Porque há pessoas que não estão no mesmo momento em que tu lançaste o teu vídeo. Então, ao longo do tempo, porque há pessoas que estão de férias, porque o bom é quando tu crias uma camada de seguidores ativos. Com certeza. Seguidores que estão sempre a ver o teu conteúdo, que semanalmente tiram ao mesmo tempo para sentarem no teu conteúdo. E também depende do conteúdo que tu fazes. Se tu fazes um conteúdo muito interessante que incentiva as pessoas a ficarem num determinado horário para acompanharem o que você faz, já é muito bom, porque a maior parte dos canais ou a maior parte dos criadores de conteúdo, eles criam conteúdos que não atraem, quer dizer, que são conteúdos que não são inclusivos. Com certeza. E se são inclusivos é para uma determinada parte, porque cada um faz o seu conteúdo, estás a ver? Mas quando tu crias algo que cria maior engajamento, que prenda as pessoas, tu começas a ter um público, tens 1 milhão de seguidores, quando tu lanças um vídeo, tens 500 mil, 700 mil, 900 mil, 1 milhão. Depois estoura 2 milhões. É bom.
E também vais fazer também uma live de NPC? Não, eu não faço isso, mano. Eu só uso o YouTube. Só não tens TikTok? Não, eu não uso o TikTok. É assim, nós temos uma conta no TikTok, tínhamos uma conta no TikTok, nós eliminamos de Angola, criamos uma, agora abrimos uma de França, já temos uma de França monetizada. Então começamos a lançar tudo de novo. Quem faz a gestão do TikTok, desde já mandando um abraço, que é o Luciano Soma, ele é que faz a questão da gestão do TikTok, não é da Whole Talks. E nós aqui, o Marcos, por exemplo, faz a gestão da conta do Instagram, da Whole Talks. E eu simplesmente vou lidando com o YouTube. Então vou programando os lançamentos, vou lidando com o YouTube. E é também a plataforma que eu gosto de ver os conteúdos, porque eu no YouTube eu sinto que eu aprendo mais coisas vendo canais de diversas pessoas. Uhum. Porque o YouTube tem mais informação. Já no TikTok você consegue ter uma informação em muito pouco tempo. Muito e eu forte. ainda sinto que aquele pouco tempo não é suficiente para eu pegar aquela informação real. E se eu tiver que observar aquilo no TikTok, é uma informação que muitas das vezes é vendida de forma de sonho. Estás a ver? Então ele te passa uma informação rápida, dá uma luz e tu pensas que aquilo é o mais certo e não. E no YouTube tu encontras vídeos que podem te dar detalhes, estás a ver? Com certeza. Então não troco, então uso mesmo só YouTube. Eu tinha o TikTok no meu outro telefone, troquei de telefone, nada de TikTok, só YouTube. Nem Instagram tenho. Por quê? Eu não uso redes sociais, mano, excepto YouTube. Não, eu também não uso redes sociais. Não usas o TikTok? Não, o Kelly Mayomon não usa, eu não. Não, você é o Kelly Mayomon, não tem como, mano. Você queres me meter no espaço e no tempo. Particularmente o Danilo dos Santos não tem TikTok. Agora o Kelly Mayomon... As redes sociais que nós criamos são simplesmente com finalidades de trabalho. É onde nós lançamos os nossos conteúdos. Agora, uma rede social onde tu vais me ver lá online, que vais conversar comigo e tudo mais. Não, isso não. Não. Quer conversar comigo? Chega aqui no canal da Whole Talk, subscreva. Queres ter um contato comigo? Manda mesmo um e-mail. Mas lá no assunto escreva: eu gostaria de mandar este e-mail para o fulano de tal. Quando cair lá no e-mail, eles vão recaminhar, estás a ver? Por meu e-mail em particular. Tá bem, o e-mail vai cair na empresa e a empresa vai pegar no e-mail e vai me reencaminhar. Afinal. Claro, é melhor assim. Foi duro. Estás a ver? Porque tu escreves um e-mail direcionado a mim, a empresa vai direcionar para mim. Se tu escreves um e-mail sem direcionar, no mínimo estás a falar para todo mundo. Com certeza. Tu dizes: olha, estou apaixonada por alguém do programa e tudo mais, e tu não identificas a pessoa. É complicado. Quem é que vai adivinhar? Nós vamos começar a olhar. Quem? Se decidem. Claro, estás a ver? E aqui que tem um boi de agente secreto da CIA. Não, agente secreto não. São agentes invisíveis. Invisíveis, né? Não aparecem. Não, mas aqui não são invisíveis, são mesmo os visíveis. Os visíveis é que estão sempre a cometer os mesmos erros. Tem que ver bem isso, Mas agora, o número de leque de fãs também aumentou, né? As chamadas. A senhora em casa já está a reclamar bastante das ligações. Não, nem por isso. Eu até sou uma pessoa bastante reservada nesse sentido. Eu trato sempre... Não, mas agora, o teu número, porque tu colocas o teu número lá no TikTok, muita gente se calhar tem acesso. O meu número é privado. O número de Danilo dos Santos é privado. Só um grupo selecto. Tu só tens pessoas... um chip. Não, eu tenho muitos chips, rapaz. Isso é o que tu passa para as pessoas. Tu só tens um chip, cara. Não, é assim. Eu tenho o meu número pessoal, que por acaso, acho que você já tens, não? Não, número pessoal não. Tu tens 2 chips, um de uma rede e outro de outra rede, que são esses números operacionais que tu usa. Esse número que tu me ligaste, não sei de quem é novo, também você já gravei. O número que eu te liguei é o meu número pessoal. É o número que eu uso pessoalmente para lidar com pessoas que são pessoalmente minhas. Que é da Fricel. Tu... O teu da Unitel. Olha a publicidade. A Fricel não está a me pagar. Na boa. Porque futuramente, quem sabe, a gente ganha patrocínio. Pô, eu acho que isso tem que ser merecido. Eu não vou deixar de falar de uma empresa que faz um bom serviço porque não patrocina o programa. Não, nada a ver. Amanhã, quando vierem patrocinar a gente, eu já falava bem. Vou continuar. A Fricel me patrocina. Ando vos usar todos os dias.
Claro, vão te dar saldo de graça. O número da Africe é o meu número pessoal, que E o da Unitel é o coletivo. o da Unitel é o número do Kelly Mayomon, onde tem as redes sociais, onde está Porque a maior comprado parte das tudo. pessoas usam mais o Unitel. E Né? porque a Unitel é a rede que todo mundo... É o próximo mais próximo. Então, onde tem as minhas redes sociais e tudo mais, onde você pode ligar para contratar o Kelly Mayomona. Este é o número que as fãs têm. É o número que as fãs têm para pedir a nova música, Será? para pedir Mas uma quantas mensagens dessa serenata. natureza tu recebes? Também estás a receber serenatas. Não, as fãs podem ligar a pedir, não, eu quero uma serenata do Kelly Mayomona. Para tu fazeres para ela. Sim, né? porque eu tenho um tempo que eu dou aos meus fãs, estás a ver? Uau. Um tempo que eu fico nas redes sociais só a responder os comentários. Se fores nos meus vídeos. Mas tu é também daquele tipo do Tinder, pega no mesmo áudio, manda para todo mundo, né? Não. Se fores no meu TikTok, em um dos vídeos, você vai ver que todos os comentários têm resposta. Ok. Eu respondo todo mundo. Quem dá um comentário. E imagina quando amanhã começar a chegar 2.000 comentários, 3.000. Eu vou fazer até onde eu conseguir. E os outros vão sentir ciúmes. Mas eles vão ter que entender que numa outra Então é mais ocasião fácil pode tu ser. deixares like para todos do que comentares em particular. A não ser que vais comentar a mesma coisa para todos, mas não dá. Como ainda não está tão grande, ainda consigo ter atenção a todo mundo. Exatamente. Então, eu acho que é bom que eu faça esse trabalho, porque se, no entanto, eu deixar de dar essa atenção, aí vão conseguir. As pessoas a quem eu dou atenção hoje vão conseguir dizer, não, ele dava atenção. Só que dá para ver que ele hoje está um pouco mais ocupado, então não dá para. Mas tem que pegar uma equipa que vai estar aí a responder. Acho que ter uma equipa para responder não. Tipo, eu gosto. Trabalho bem feito tem que ser feito por você mesmo. Imagina que alguém está a dizer, tu não sabes cantar, tu vais chegar aí, eu não sei cantar e tu vais ficar aí a discutir com o fã. Não, eu não discuto com aquilo, esse não é fã, esse é hater. Não, mas e tu vais ficar aí dando um bate-boca. Não discuto, eu aceito a perspectiva de cada um, todo mundo tem a sua opinião, só que eu penso, tipo, existe um limite. Tua live parou, não? Acho que o pessoal aqui tô sem carga já. Olha, por acaso acabei de ganhar dinheiro. Uau! Acabei de ganhar dinheiro agora. São 10 cêntimos de dólar. Já é alguma coisa? Já dá para tomar um chá, não? Dizem que bocado a galinha enche o papo. Claro. A galinha vai ganhando aos poucos. Coloca aqui por cima do livro. Aqui é melhor. Então, vai ganhando aos poucos. Isso é bom. Em muito pouco tempo, 10 centavos. De dólar. De dólar. Não é Kwanza, não. Em Kwanza são por aí 100. Acho que são 50 não, ou 20 Kwanzas. Da forma que o dólar está caro. Não faz mais brincadeira. Não, claro. Deve ser quanto? 10 centavos. Eu ontem ganhei 50 cêntimos de dólar, dava aí por aí 400 e tal kwanzas. Uau. Não, 50 cêntimos sim. Se está 400, então é mesmo 10. É 10. É 100 kwanzas. 100 kwanzas. Já é alguma coisa, 100 kwanzas já dá para comprar umas 2 pastilhas. Já dá. Para pagar táxi. Ou posso falar só tem um 100 no táxi? Depende da distância. E o cobrador. Se for daqui até no Benfica, o cobrador vai falar, te duvido, você vai subir. Mas agora, como é que tem sido os amigos a verem nessa nova fase? Muita gente que agora ficou ao lado, né? Olha, mas tu não marcas enquanto não cria nenhum fã-clube do Kelly Mayomona? Olha, eu recebi informações que tem um fã-clube aí que já me pediram um encontro. Só que, tenho que ver bem a agenda. Se calhar querem me sequestrar de novo. Mas você pode chegar no local primeiro, avalia a situação, marcas num sítio, pegas num binóculo. Não, essa mesma agenda tá um pouco preenchida, tá um pouco complicado agora, pelo menos até o dia 7 do próximo mês. Mas depois disso, com certeza, vamos marcar bem. Fã-clube.
Então o fã-clube é que vai estar sempre nas primeiras partilheiras, né? Com Nas certeza. primeiras cadeiras de frente. Olha, quem quiser entrar, eu tenho outro lá no grupo. Quem quiser entrar, é só dar um toque, manda uma mensagem lá no meu WhatsApp. Mas o que é que se debate nesse grupo? Olha, eu não sei, eu só entro lá às vezes para cumprimentar. E tem muitas mensagens. Não, tem, é difícil, é difícil. Você se ficar assim, eu, às vezes fico 30 minutos sem entrar, já tem 300 mensagens. Quer dizer, claro que não falam só de mim, né? Acho que está a falar de namoro também no grupo, né? Porque o fã-clube normalmente Se namoram entre eles, né? E estás a ver? Olha, no fã-clube de fulano tem muitas jovens, porque pelo estilo que tu fazes Não, e tem mesmo, muitas jovens. e os novinhos. Se eu não tivesse comprometido, Aí ia chegar no fã-clube. ia se comprometer no fã-clube. Tá brincando, tá brincando. Só porque tu já vês a dar feedback das tuas músicas, é lá onde tu vais pegar a tua noiva. Oh, ninguém, olha, assim, E muitos artistas angolanos, se calhar mesmo as mulheres que eles têm atualmente, vieram do fã-clube. é bom que você case com alguém que te admire. É bom que você fique, namore, tenha algo com alguém que te admire. Isso é bom. Uau. Tem que ter admiração, porque se você não tiver admiração, principalmente para nós homens, para ficar com uma mulher, temos mesmo que admirar ela. Senão não dá muito certo. Ok. Por exemplo, esse é o meu caso. Tens que admirar. Sim, por exemplo. Admiraste tanto Sim. que agora vais continuar a admirar ao longo dos tempos. Até que a morte nos separe. Será? Porque ela tá aí comigo, ela nunca vai me deixar. Não, essa é a guitarra. Agora, a guitarra não fica grávida. Você gosta de complicar minha vida. Não, a tua vida já tá complicada. Só tu é que não deste conta. Eu tô a te ver você a se segurar muito para não dizer o que queres dizer. Não vou dizer. Olha, há coisas também que o público não deve saber. É segredo. Não, se querem saber, vão lá nos shows do Kelly Mayomona. Vocês em particular perguntem. E deixem props. Não é? Não, com certeza, com certeza. Mas agora, a família também, ao ver as tuas lives, também querem mexer um pouquinho daquilo que tu estás a ganhar. Nem por isso. A minha família é muito... É muito individual no sentido coletivo. Ou seja, eles entendem que cada um tem o espaço dele, tem a vida dele, tem a organização dele, né? E se juntam quando é necessário se juntar. Não ficam aí toda hora, não sei o que. Yeah. Mas agora, o reconhecimento dos artistas que já estão no mercado faz tempo. Já tiveste algum? Olha, por acaso tenho os irmãos Damasio, né? Que elogiaram o meu trabalho e agradeço muito. Tenho o Anderson Mário, que ficou um grande amigo meu, né? Das confianças. Quando me ouviu a cantar. Anderson Mário já foi, mano. Ele já foi. Às vezes até nem me atende mais o telefone para nessa manhã me atende isso. Não, porque a fama é demais, vai te atender. Não, mas eu entendo perfeitamente. Estávamos juntos numa live do Simba Robot, acho que é isso. Eu vi-te nessa live. Então, é só de agradecer. E também tem o Ivandro, né? Que fez a versão do Pissarra da música Monarquia. Uma pessoa incrível. Ele fez um vídeo a falar. Quer dizer, a me dar um props, né? A dizer para continuar e tudo mais. Já agradecer, né? A Ivandro. Tem alguns famosos. Ivandro? O português? Mano, aquele é um fera, mano. Aquele é mau, é duro. É um fera. Meu sonho é fazer uma música com ele. Fazem só chegar essa parte até o Ivandro. Meu sonho é fazer uma música com ele. Não, manda aí um incentivo. Fala aí alguma coisa, né? Aproveita mesmo. Não fica tímido. Aproveita as câmeras. Quando tu vês as câmeras é mesmo para brilhar. Sim, tem razão. Só não tem que aproveitar as emocionado. oportunidades. Não, olha, eu admiro muito o Ivandro, até porque... eu ouvi, a primeira vez que eu ouvi a versão dele da música do Pissarra, Monarquia. Ok. E foi foi uma virada de chave na minha cabeça. Tipo, eu olhei ali e falei, não, tipo, é aí onde eu quero chegar, tá sabendo? E depois de 2 ou 3 semanas, ver ele a falar o meu nome, e por acaso ele nem me tratou porque ele me tratou mesmo por Danilo, que é o meu nome
Mas como é que foi esse contacto? Olha, eu cantei num Intercontinental, numa festa da DSTV, e a pessoa que estava a organizar a festa também estava a organizar, acho que um show dele. Ok. Então a pessoa que estava a organizar a festa me ouviu a cantar, ficou admirada, mostrou o meu trabalho para ele, e aí ele fez um vídeo a mostrar que recebeu as informações e tudo mais, e que eu deveria Porque ele continuar. estava aqui em Angola. Ele estava Acho que aqui. estava no Clube BS. Uhum. Qualquer coisa assim. Então, só para deixar a informação, olha, sou teu último fã, estás a ver? Todas as músicas que você lança, estou lá primeiro, estou sempre a pôr like no teu trabalho, eu te acompanho. Quando ele fez a música com a Isa, tipo, eu falei, não, poga, duro e duro. A Ivandro é outro nível. Meu sonho mesmo é fazer uma música contigo. Não, eu só vou ficar bem nesse mundo quando eu fazer uma música com ele. O Ivandro, as músicas dele são bem acústicas e tu ainda não estás a fazer músicas acústicas. Na verdade, as minhas músicas são, tipo, como canto... Para você cantar... Não batem mais ou menos o instrumental conforme tem que ser feito? Fazem mais assim, de forma digital, não? Não, todo instrumental eu toco. As guitarras que estão lá nas minhas músicas eu é que toco. Ok, não, por exemplo, a bateria, por exemplo, o Ivandro, eles trabalham mais de forma acústica. Eu acho que o estúdio deles é acústico. Sim, na verdade o normal é fazer as músicas acústicas para terem uma boa qualidade e tudo mais. A pessoa recorre à opção tipo digital, por assim dizer, né? Por causa das condições que são para fazer uma música acústica. Okay. É difícil você chamar um baterista, chamar um carronista, chamar um solista, um baixista, o budget do... Vais ter que ter um apoio interno. A não ser que fazem parte de uma banda em que tu também fazes. E aí já fica um pouco mais barato, mas aí pagar todo esse repertório fica muito complicado, então... é uma opção fazer a música do jeito que faço hoje, mas a minha ideia, como eu te disse, quando eu ouvi o vídeo dele, eu disse, é aí, porque eu gosto da forma de cantar mesmo um acústico, tipo, com todos os elementos aí, você faz a gravação no aquário, com tudo que é necessário, um baterista e tudo mais. Então é por aí que eu me inspiro, né? Posso assim dizer, né? Eu me inspiro naquilo que ele faz para processar aquilo que é meu também. E não só, tem muitos cantores que eu admiro. Então, se eu começar a citar aqui a lista, não vamos acabar hoje. Mas o Ivandro está em primeiro lugar e isso é o mais importante. Se tu continuas a fazer as boas músicas que tu estás a fazer, talvez ganhas um feat de presente, né? Vou satirar nas paredes. Não, depende, se tu entras para uma label angolana que tenha muita influência, tu podes chegar até ali. Não, vou pedir para os meus seguidores partilharem esse corte que eu vou fazer agora. Olha, partilhem esse corte até em Ivandro, porque eu quero fazer uma música com ele. Claro que, né, que ainda não estou no patamar dele, mas isso não é uma questão de querer fazer uma música com ele para eu ficar famoso. É fazer uma música com ele porque mesmo, tipo, tornou-se um sonho meu cantar uma música com ele. Então, partilhem até chegar no Ivandro, por favor. Numa questão de nos despedirmos daí do nosso podcast, de mais um episódio, parte 2, né? Ainda agora já acabou. Se calhar já tem a parte 3, né? Uhum. Desta vez vai ser uma coisa diferente. Estás numa nova fase, participaste na primeira temporada, agora estás a participar na segunda temporada. Quer dizer, queres mais participar na terceira, na quarta? Todas as temporadas. Tu não te cansa. Não, mas nós temos que marcar uma cena para nós falarmos sobre Red Pill. Fizemos aquele episódio que nunca sai. Disseram que o episódio vai sair, me venderam um boi de sonho. Mas como é que tu... o culpado é o Cero, mano. Não, por acaso. Olha, eu até já lhe mandei umas mensagens aí. Mas o episódio não sai por quê? Ele disse que está em edição. Acho que ele disse que sairia nesta semana ou na próxima, não sei. Está em edição? Uhum. Ok. Mas também fica feio ele tirar depois não dar continuidade. Tem que dar continuidade. É melhor parar. Não, porque fica feio tu alimentares uma coisa boa para as pessoas e depois parar.
Só que você, como é já o nosso líder, nos ajuda já. Não, o influenciador ou a influência principal não sou eu, estás a ver? Não, por acaso. Eu também dependo de superiores meus, estás a ver? Terceiros. Então, o que eles decidirem... Não em termos de ajudar no sentido de... Como é que eu posso dizer? Material. De material, não. Mas eu até vai de perguntei knowledge pra ele. mesmo, tipo, dá as diretrizes. Você, tipo, vai dali, faz assim, deixa Eu aqui. só acho que as pessoas devem seguir aquilo que bem acham. Por quê? Porque muita gente, quando tu começas a dar muita informação, eles pensam que você está a ficar limitado, ou seja, estás a limitar o trabalho dele. Tá a ver? Então, eu só acho que deves, não é fazer conforme tu queres fazer, até porque existe muita coisa similar daquilo que a gente quer fazer. Então, a gente pode inspirar-se nas pessoas que fazem e tirar o melhor proveito. Com certeza. Então, é mais ou menos isto. Então, as pessoas fazem e depois vão começar a encontrar a melhor forma. Porque tu vais fazendo um conteúdo hoje, por exemplo, vais fazendo as tuas músicas hoje e amanhã tu vais dizer, pô, minhas músicas estão muito eletrônicas. Agora vou torná-las mais acústicas. Vais colocar, isso significa dizer que tu estás a aprender com aquilo que tu estás a fazer, que é bom. Tu tens de avaliar o conteúdo que tu estás a fazer e tal. O Red Pill seria uma coisa bem interessante, mas nós temos aqui que ter uma conversa entre boys, né? Que, vamos marcar aí com o pessoal, vamos ter uma conversa de boys. Não, chamem-me. Se querem acordar os rapazes dessa sociedade, chamem-me. Eu vou acordá-los desse sono profundo. Não, eu sei que vais vender sonho. Não, olha, por acaso essa é uma coisa... Se for para falar esse assunto que tu queres, eu nem vou te chamar. Não, tu não és a pessoa mais indicada para falar sobre isto. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar de Red Pill. Não, para falar de Red Pill, podes. Mas agora para falar de relacionamentos, como é que os homens devem se portar, aí é diferente. Por que eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso? Não, porque tu ainda não nos passaste a base. Ok, você não conhece o acervo de conhecimento sobre esse assunto que descansa em mim. Exatamente. Ok. Ainda não vi essa... Não, por acaso, vamos ter uma conversa em off, nós dois, para ele entender, na verdade, as bases daquilo que é o relacionamento entre duas pessoas de sexo oposto, no sentido amoroso já agora, para você perceber, na verdade, o que é que se calculiza. Mas infelizmente o tema não vai ser relacionamento, vai ser relacionamentos. E se for este enquadramento, eu acho que poderemos encontrar vários cabeças, né? Mas contudo dentro do Red Pill. Porque também fica feio, o Justin não tem namorado, vai falar de relacionamento. Fica como? Não fala isso do meu amigo. Meu amigo tem namorada sim. Não, Justin já tá namorado. Ele namora com a música. Não. A música é a mulher dele. Eu sei que Justin tem alguns relacionamentos. Ele tem lances. Lances. Uou. Se calhar olha, nós já não falamos com ele há mais de 2 semanas. Se calhar nesse momento ele já está namorado. Estamos a falar dele disso. Estamos a falar dele agora dessa forma. A namorada dele, se ouvir isso, vai achar muito estranho. Não, é bom, porque pelo menos ela vai sentir, pô. Não, ele está aí a fazer muito sucesso com a música nova dela, a placa. Né? Um próprio pro Justin agora lançou o álbum com o BC. Tá a pipocar. Já lançou o álbum? Ele lançou alguns singles e lançou também alguns vídeos. Como é que se diz isso? Videoclipe? Não, eu só vi uma. É videoclipe ou videoclipe? Videoclipe. São vários. Falo como? Não, lançou vários videoclipe. Videoclipe. Então falei bem. Clipes. Videoclipes. Sim. Videoclipes. Não, mas... ok. Ainda não lançou. Eu que já vi tudo. Que tá aqui a imaginar na minha cabeça que ele já lançou. Não, mas ele só lançou uma música até o momento. Sim, lançou uma música e o videoclipe. E já fez outros videoclipes e ainda não lançou as outras músicas. Não, só que qual? Porque outros videoclipes perderam. O problema é que eu tô nos Não, ele refez o videoclipe com um produtor aí, fez um outro videoclipe. Não sei qual é o nome daquele produtor. Okay. Só que o problema é que eu tô nos bastidores de tudo, eu já vi. Eu conheço todos da Ru Moment, só morri das confiança. Não, tu não conheces todos, agora temos uma nova diretora de estúdio. Uma nova? Claro. Por que ela não tá aqui? A doutora Elisandra.
Elisandra, foi um prazer, é um prazer sempre te conhecer. Esse é um nome fictício. Estás a falar com uma pessoa que não existe. Tá aí me vender sonho. Claro. Não faz mais brincadeira. Tá vendo? Você afinal é que vende sonho. Claro, tu a te vender alguém que não existe. Não faz isso. Olha, Elisandra, dentro dos confins do universo. A Denise nos abandonou, já começou a namorar. Tô muito triste com a Denise, por acaso. Por quê? Tô muito triste Ela não com nos ela. abandonou, a Denise está a fazer estágio. Ela começou a namorar, foi fazer estágio. Já não quer saber do amigo dela, aquele maiomona. Mas pronto. Você não estava interessado, estavas confuso. Confuso! Entre você e o Eusério. Não, eu disse. O Eusério não. também está muito solteiro. Eu acho que Meu amigo é Mas Eusério. por que não organizamos um vai dar namoro com Justin e Eusério? Você que matou os filhos alheios. Não, mas é uma coisa bem interessante. Um vai de amor com... Podemos trazer várias pretendentes ali. O Eusério e pro Justin. Você é muito problemático, você. Não, até que Quer dizer, ele tá solteiro, quer arranjar namorada pros outros. Não, porque se eu disser que preciso de uma relação, se eu estar lá de 10 da manhã, estou numa relação. O duro. Pai grande. Não. Quer dizer, é só você fazer assim. E as minhas irmãs só virem essa parte. Agora resta saber se é oficial, porque também temos as outras, né? Você tá em rede internacional. Não, verdade. Tem muitos pitiscos. Não, petiscos não. Olha, muito boa tarde, boa noite ou bom dia. Dependendo do lugar que se encontra nesse momento, estamos aqui numa entrevista internacional na Who Talks com o nosso querido programador aqui. Então, programador? Eu nem sei fazer site nem nada. É o meu novo entrevistado. Já agora, por favor, diga, como é que está o teu relacionamento amoroso com as tuas piriguetes? Quais? Não sei, você que acabou de dizer que tens várias. É assim, eu não disse que tenho várias. Eu não tenho nenhum relacionamento com ninguém, a não ser comigo mesmo. Mas eu disse que se eu quiser um relacionamento, é só estalar os dedos. Por quê? Porque tenho já pessoas na lista de espera. Quantas? É uma fila, mano. É fila! O duro! Quer dizer, então aquelas todas moças que eu vi aí fora vieram à tua procura. Se calhar. Se calhar vieram cobrar alguma coisa a mais, né? Se calhar tem casos pendentes. Agora resta saber se... Não, estou muito triste com a tua pessoa. Não. O ser humano só pode ter uma. Nós temos aquela que ser... fila que tu viste aí fora é mesmo por vai dar namoro Justin e o Sério. Epá, Justin é o Sério, se prepara. Eu vou mandar tirar uma capa. Eu vou mandar tirar uma capa mesmo. Justin é o Sério. Vai dar namoro com Justin e o Sério. Fica aqui prometido. Eu vou publicar isto. Vais publicar as fotos dele, vais arranjar algumas, como é que eu posso vou dizer, colocar pretendentes. Mesmo. Vai dar namoro com Justin e tudo mais. Vou colocar teu e-mail da Who Talks para mandar as propostas. Vai ser uma cena dura aqui. Epa. E aí, como já é parte rosa, aquela parte, vou gravar ali daquela parte. O amor vai fluir. Vou gravar no outro estúdio. Nesse set. Vou colocar ali. Epa, se isso acontecer, a garota que ficar com... Se acontecer, a Felizarda vai ganhar o almoço pago por mim, junto com os quindosos que ela escolheu. Mas tu também, a tua dama ofereceram dinheiro no Justin naquele dia. Quer dizer, a dama deu uma quantia, você deu outra. Mas será que ele era mendigo, alguma coisa assim? Estava a precisar? Não, pá. O Justin estava bem feliz. Justin, meu... Mas calma aí, mas será que tu não podes fazer? Tu também estava a precisar, mano. Olha, não pode fazer uma doação. Tu até comentas, mas nunca tivemos a doar alguma coisa. Olha, por acaso nunca percebi qual é o processo de doação. Porque por acaso, como me conheces e sabe como sou... Não, mas o IBAN passa sempre na tela. Sério? Claro. Não se preocupa, vamos resolver isso. Não, no Justin dobraste aquilo que a tua dama deu. Epá... Estávamos aí numa situação, ela queria mostrar que tem mais dinheiro que o querido aqui, mas não podia deixar passar uma situação dessa, então tive que mostrar que quem manda no galinheiro é o homem. É o galo. Sim, com certeza. Depende, né?
A galinha, quando é muito má, Não, aquela galinha aí é uma galinha epa, até não é sei. uma galinha magrela. É uma galinha dos ovos de ouro. Ok. Então tens que lhe proteger bem. Não, queríamos ajudar o nosso amigo Justem, então Ele estava a precisar. fizemos uma doação. Ele estava com, Esse estava feliz, mano. com os multicaixas fora de funcionamento, não conseguia fazer levantamentos e não podíamos deixar o nosso irmão naquela situação. Então, fizemos uma doação mínima, né? Foi normal. Uma parcela. Sim, Então, até como ainda somos pobres. Olha, pessoal, nós somos embora pobres. 5.000 para nós é bué. é verdade. Então, é por isso que estamos aqui a estranhar bué. Então vamos lá, vamos nos despedir. Quer deixar mais uma dica para o pessoal aí? Olha, mais do que deixar uma dica para o pessoal, é só agradecer ao Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Então, ele é que tem me proporcionado todos esses momentos, né? E depois dele, agradecer a você, né? Por, Não, agradecer a nós. ou seja, agradecer a equipa. Rutalks. Agradecer a Rutalks. Por me permitir pela segunda vez, né? Eu quando saí daqui a primeira vez, ele disse, não, se você quiser aparecer aqui em outra entrevista, é só ligar, nós vamos agendar, e por acaso não mentiu, é mesmo isso que aconteceu, eu só liguei. Ele prontamente... Ligou demasiado. Não liguei demasiado, liguei o suficiente. Eles prontamente me atenderam e foram extremamente gentis. Quer dizer, da última vez me deram boa de comida, boa de regalia, e não me deram nada, mas pronto. A primeira vez o bebê sempre lhe tratam bem até ver a realidade. É isso. Mas já me até esqueci de comprar. Já me prometeram que vão me levar para comer, não se preocupam, vou sair daqui alimentado. Tem muita coisa fechada hoje, depois hoje é quarta-feira. E agradecer aos meus fãs. Eu, quando falo aos meus fãs, fica assim tipo, também já tens fãs, estás a ver? Mas agradecer aos meus fãs, com certeza. Agradecer a toda a equipa do Business Desk. Eles sabem quem são, não posso aqui estar citando nomes. Toda a equipa do Business Desk são pessoas incríveis. Agradecer a Isaura, a Maisa, agradecer a minha família, agradecer aos meus amigos da staff dos The Last King. Próximos reis. Agradecer a todo mundo que me conhece, agradecer ao pessoal que me segue no TikTok, no Instagram, a todo mundo que ouve as minhas músicas. Agradecer principalmente a Mona, que tem aquecido muito o meu coração. Agradecer mais a quem? Agradecer a todo mundo que me conhece. Mona é quem? Mona Lisa, né? Ela sabe quem é também. Se for Mona Lisa, se calhar tens 2 ou 3 ou 4. Chamar Mona Lisa não especifica o nome, né? Mona Lisa é algo bonito, é um quadro raro. Não se calhar é o nome bonito que chamas nelas, né? Não. Esse é o nome só de uma pessoa em específico, não é um nome assim para todo mundo. Então, quero agradecer a todo mundo que me conhece, a todo mundo que acompanha o Kelma e o Mona. Já agora não deixem de ir às minhas redes sociais, baixarem as minhas músicas, estão todas disponíveis. A música Tudo Bem está a me dar uma visibilidade incrível que eu até não consigo acoplar tudo no meu coração, toda essa situação que tem acontecido comigo. No entanto, só agradecer. Muito obrigado. Agradecer também a Tecno, que me ajudou com esse novo telefone. Então, ofereceu-te? Praticamente. Uau, então dizendo que hoje foi um episódio muito interessante. Muito obrigado, Tecno. Não vou usar mais outra marca nunca. Muita publicidade. Mas vamos lá, então agradecendo pela presença aqui. Como sabes, é sempre uma honra ter-te aqui. Esperamos-te na parte 3, na parte 4. E também vem mesmo com uma fã, estás a ver? Ou com um fã. Não, com certeza. Pelo menos assim nós vamos ter prova daquele sucesso que estás a fazer, não só nas redes sociais, mas sim também presencial. Olha, não vai chegar que eu se trazer o meu... Não, seleciona aí no fã clube. Não, vou selecionar lá no fã clube. Pelo menos o representante ou a representante do fã clube tem que vir para falar sobre o relatório daquilo que acontece no grupo. Com certeza. Então vou dizer que esse podcast foi possível graças a 4 empresas que têm dado todo o suporte, que inicialmente tem a Elenio Pay, a
a Cofre Cash, a Bri Acessórios e a Cofre Plan. Se vocês querem ter mais informações sobre as mesmas, cliquem na descrição, pois vocês verão o link das redes sociais das mesmas para que vocês possam ter acesso e com finalidade de acederem aos seus produtos. Se entrarem com o nosso nome, vocês podem ganhar descontos, não é? Pela solicitação dos serviços. Se gostas do nosso conteúdo, deixa o teu like, subscreva o nosso canal, porque é muito importante, pessoal. Não convém somente tu acompanhar sem deixar o like, tá bom? Não gostaste do Kelly Mayomona, tudo bem. Volta um pouquinho para os episódios anteriores. Se calhar tem algum episódio que vai te chamar a atenção. Ou então faz o seguinte, subscreva e deixa que os outros episódios falem por si até tu encontrares aquela tua identidade. Mas não tem como tu não gostares do Kelly. Se não gostas desse episódio dele, vai lá ouvir as músicas dele no Spotify, no Deezer, na Apple Music e também no Google, né? Mas também as músicas dele não é somente que estão lá. Também tem o nosso podcast da Holt House. Você pode colocar aí Holt House e você poderá ouvir os nossos áudios a dirigir a tua viatura ou mesmo a tua motorizada. E assim aprenderes mais um pouquinho. E dando um até já e fique com o nosso canal. I grew up in a place